O Sermão da Montanha, eu escrevi 2 frases aí, vou usar só a primeira. Ensinamentos que deveriam ser aplicados por nós a vida inteira. Pô, João, esse sermão, Jesus subiu um monte há 2000 anos atrás e continua valendo até hoje? Sim. Com quase absoluta certeza, ou absoluta certeza, ele não falou para aquelas pessoas somente. São ensinamentos cristãos, certo? Cristo cristão. Ele tinha junto a ele Mateus, tinham todos os discípulos, os 12, mas Mateus é quem ele pedia que escrevesse. Por isso que se vocês olharem na folhinha que eu entreguei, ou pegarem o Sermão da Montanha, está lá Mateus 5, 6 e 7. A leitura do sermão é boa. Às vezes, se vocês tiverem oportunidade de alguma cena, alguma mensagem, algum filme, o próprio Chosen, que é uma série que está passando na televisão, às vezes, quem tem oportunidade, Jesus está ali, sendo por um ator, né? E ele fala o Sermão da Montanha. Todas essas palavras que vocês viram escrito nesta folha, não são palavras minhas nem nada, é do Sermão da Montanha, palavra de Jesus. Alguns exemplos eu vou parar e falar com vocês. Mas vamos direto ao sermão. Jesus diz assim, procurem o reino de Deus e a justiça divina. Jesus, a primeira coisa que ele fala dentro desse sermão. Bem-aventurados os mansos. E aqui eu pus para vocês, o manso você traduz para pacíficos. Pacíficos. Ele diz também, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. E bem-aventurados os puros de coração, que são os sinceros. Pois deles será o reino de Deus. Vamos lá, pacífico, humilde, puro de coração. Que comunidade nós viveríamos se fôssemos assim? É importante falar para vocês sobre as palavras de Jesus. Vou voltar aos pacíficos daqui a pouco. Jesus dizia, não se preocupem com a sua própria vida. Era muito duro quando ele falava assim. Não se preocupem com a própria vida, com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Para um povo que tinha um fundamento da religião presente de viver do dinheiro, ter as posses, ou bens, ou imóveis, ou vestimentas, como é que pode ele vir assim, não se preocupem com a própria vida, com o que beber, com o vestir e com o que comer. Aí ele vinha com o exemplo Jesus, observem as aves do céu, o Pai Celeste as alimentará. Quem de vocês tem oportunidade na própria casa, na sacada da varanda, no sítio, vocês veem os pássaros na praça onde vocês levem os seus animais passear. Os pássaros comem, não é porque as pessoas que têm vontade, às vezes colocam um mamão, colocam uma banana. Não, isso é um agregado de carinho para quem quer ajudar. Mas elas se alimentam pelo que o Pai Celestial alimenta. Elas não conseguem guardar nem no próprio organismo muita alimentação. E elas não têm dispensa para guardar comida. Elas não têm closet para guardar roupa. Então, 2000 anos atrás ele fala uma coisa dessa e não serve hoje. Para quem às vezes reclama da vida com 40 pares de sapato. Para quem reclama da vida às vezes com tantas vestimentas. Para quem reclama da vida às vezes com a dispensa cheia. Vou continuar. Se alguém ferir a face direita, a palavra de Jesus, ofereça a outra face. Se alguém bater no seu rosto de um lado, dê a outra face. Extremamente duro. Ainda hoje. Palavras dele. Mas ele vem.
na sequência, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Eu vou parar um pouquinho, o nosso sermão chegar em alguém que venerou o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, ele era um hindu que defendia muito a Índia. Se vocês tiveram para ver, em filmes, ele é judiado, maltratado pelos ingleses, e na conduta pessoal dele, ele nunca reagiu a tamanha surra que ele levava. Palavras de Mahatma Gandhi: se queimassem todos os livros religiosos do mundo, desde a Bíblia, toda e qualquer, mesmo dos hindus, o que venha, sobrasse só o Sermão da Montanha, seria o suficiente. Porque ele traz a essência do cristianismo. E nós espíritas, estamos fundamentados no Evangelho, e do Evangelho segundo a orientação cristã, que é de Cristo. O Sermão da Montanha é uma riqueza. A gente só precisa usar os ensinamentos e aplicar todos os dias. Eu falei sobre pacíficos na primeira das palavras, bem-aventurados os mansos. Eu diria, isso palavras minhas dentro da minha interpretação, que nós estamos embrutecidos. É no trânsito, é em casa, é no trabalho, às vezes na própria casa espírita com os trabalhadores. Se você usa da violência, se eu, você, nós usamos da violência, a gente desperta no outro o pior. Cadê o cristão? Cadê a prática do Evangelho? Bem-aventurados os mansos, deles será o reino dos céus. Estamos todos aprendendo. E claro, a prática é a que faz a tua evolução. Então a gente pensa. De novo, e eu já falei em o que você gostaria que eles te fizessem. Eu digo que essa frase quase que derruba qualquer religião. Porque é o respeito ao próximo. Respeitar a Deus, primeira lei. Segunda, respeitar ao próximo como a ti mesmo. Façam aos outros aquilo que você fizesse. Riqueza para a nossa vida. Palavras do Sermão da Montanha. Não julgue os outros, que da mesma forma que você julgar, você será julgado. Por vezes você faz uma falha, seja simples no trânsito, você quer ser perdoado. Mas quando alguém faz a mesma falha com você, você abre o vidro e descarrega o embrutecimento do teu fígado naquela cena. E você já fez isso ali, no dia anterior. Essa é a palavra do João, mas do Evangelho é: não julgue os outros. Da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Pergunta minha. Quem tem tempo para criticar os outros? Quem faz o bem, quem está feliz, não tem tempo para criticar os outros. Às vezes a gente na casa espírita escuta alguma coisa sobre Chico Xavier, que escreveu acho que 500 livros, Divaldo, que escreveu 400 livros, por pessoas que nem sequer um dia escreveram um livro. Quem poderia criticar talvez Chico Xavier e Divaldo
Seria Bezerra de Menezes. Então, a gente tem que pensar muito antes de fazer a crítica e fazer os julgamentos. Porque é do Evangelho, não é do Sermão da Montanha associado. Emmanuel era um dos espíritas, ele era muito crítico. Mas eu vou falar bem rápido sobre isso, mas é um bom comentário. Praticar o Evangelho não é usar o breviário e o genuflexório. Eu aprendi essa palavra genuflexório com um advogado. Genuflexo é você ficar de joelhos. E genuflexório é aquela tábua que você desce na igreja e você ajoelha. E o breviário é o livrinho que usa para fazer a tua sequência da missa. Então não basta você ler o livrinho e usar o genuflexório. Você tem que aplicar os ensinamentos do Evangelho. Ou, no mínimo, a gente relembrar de vez em quando os ensinamentos do Sermão da Montanha. É muito rico. Ele traz para nós um alerta de quanto a gente às vezes esquece de praticar o que traria para nós uma vida melhor. Palavras do sermão. Você consegue enxergar o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não enxerga a viga que está no seu olho. Então nós temos a capacidade de ver coisas minúsculas, e aí vem o julgamento e vem a visão do outro, mas às vezes nós temos uma viga atravessada no nosso olho, na nossa vida, na nossa existência, e não reconhecemos isso. Essa frase é a frase total do Sermão da Montanha, como essas outras que eu falei. A gente precisa, na medida do possível, estar atento aos nossos movimentos. O simples é, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Seria uma conduta para a nossa vida. A essência do cristianismo vem fundamentada nesse sermão. E eu gostaria muito de trazer isso para vocês, de uma maneira mais tranquila. Espero ter trazido essa palavra para vocês. E a última frase que eu trago para vocês é que o Sermão da Montanha poderia ser, não é intitular nada, não, um código moral para toda a humanidade. Por que eu falei humanidade? Por quê? Só para lembrar, na Primeira Guerra, os países envolvidos na Primeira Guerra, todos eram do fundamento cristão. Fossem os alemães, do cristianismo foi para o protestantismo, fossem os próprios ingleses, que também das anglicanos, como que a gente pode estar num conflito de matar o nosso irmão sob um fundamento cristão? Onde o Sermão da Montanha, falado por Jesus, o símbolo, há 2000 anos ele prevalece ainda hoje, mas esquecemos de praticar. Praticar em casa, praticar na escola, praticar na família, praticar. Tentar pôr em prática, essa é a grande dificuldade nossa. É uma oportunidade que a gente tem de falar de Jesus, agradecer. Claro, eu sempre menciono aqui, a fé é uma coisa que move montanhas. Que vocês tenham fé, acreditem em Jesus. Jesus diz, pedi e obtereis. Nas suas dificuldades, peçam para Jesus ajudar.
Esse sermão enriquecido, se ele levou isso para aquele povo, ele levou uma transmissão pedindo para alguém transcrevesse e nós falarmos sobre isso depois de 2000 anos. Então não esqueçam de pedir. Não só pedir e obtereis. Pedir e obtereis com fé. Acreditar naquilo que vocês estão pedindo. Lembrar de alguma vez que vocês realmente precisavam e pediram e alcançaram. Às vezes muitos agora de vocês estão aqui precisando de algo quase que impossível. Não existe o impossível. Só a morte que a gente não soluciona. E eu posso solucionar para vocês agora antes de vocês irem embora. O nosso corpo é emprestado, a nossa alma é eterna. Então já melhora um pouco. Você cuida bem do seu corpo até você poder estar com ele aqui. Mas a sua alma, na nossa interpretação espírita, continua viva. Esse é o nosso recado de hoje. Foi uma oportunidade de falar sobre o sermão, para trazer para nós e para mim luz para o nosso dia. Muito obrigado de vocês terem escutado.